Eclesiastes 9:11. 9:11. Este dia, igreja, nos lembra de um dia marcante e é o número de emergência da América. Para vocês que estão assistindo da América, este é o chamado de vocês para socorro. Até no livro de Salmos, o Salmo de proteção. Qual é o Salmo? O Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará na proteção do Todo-Poderoso, do El Shaddai, ao longo de todo o dia, seja dia ou noite. Amém? Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Amém? Glória a Deus. Então, este é um salmo de proteção que termina com longa vida. Amém? Glória a Deus. Então, 9:11, nós lemos na semana passada e hoje falaremos do versículo 12. Porque eu acho que depois do 11 vem o 12. Tô certo? Então veja que o verso 12 fala assim: além do mais, nenhum homem sabe a sua hora. Agora vamos ler o versículo 11. Percebi ainda outra coisa debaixo do sol, que os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam, e os sábios nem sempre têm comida. Nós acreditamos nisso? Nós ensinamos assim para os nossos filhos. Se você não for o mais rápido, você perderá a corrida. Se não for forte, você perde a batalha. Amém. E não pense em batalha apenas como ir a uma guerra. O mundo corporativo é uma batalha. Concorrência. Até braço de ferro. É amigável, mas é uma batalha. Batalhas em geral. Os sábios nem sempre têm comida. Nem sempre os prudentes alcançam riquezas. Os instruídos nem sempre têm prestígio. Porém o tempo, diga comigo, tempo, e o acaso afetam a todos. Amém? Então, tempo é a palavra ev, em hebraico, é a palavra hebraica para tempo. Esta palavra é muitas vezes utilizada no contexto de tempo favorável. Às vezes é utilizada para tempos ruins também, mas nessas situações existe um adjetivo que vem anterior à palavra. Tempo ruim, tempo mau. É uma palavra que vem junto com a palavra tempo. Ok? Agora, por outro lado, a palavra em grego, a sua Bíblia, no Velho Testamento está em hebraico e o Novo Testamento em grego. Então, o grego da palavra tempo bom, inclusive na versão grega, Septuaginta do Novo Testamento, no grego a palavra tempo é kairos. Agora, kairos é mais frequentemente usada para tempo de oportunidade. Existe utilização ruim de kairos? Sim, porém, como ev, haverá um adjetivo negativo junto, como tempo mau. Mas isto é algo bem raro na Bíblia. Na maioria das vezes é favorável. Bem raramente é utilizado de maneira negativa. É como a palavra barak, em hebraico é bênção. Na maioria das vezes é barak, baraká, ou seja, bênção. Amém? Mas barak, em alguns versos, pode ser o oposto, pode ser maldição. Mas não se preocupe, o contexto deixa claro. Apenas pense em barak como bênção, porque quase sempre é assim. Ok? Estão aqui comigo? Então temos a palavra tempo, tempo certo, tempo oportuno, que é kairos, no grego, e a palavra acaso. Essa palavra acaso é a palavra pagar, e aí temos a palavra afetam. Afetam a todos eles. Esta é a palavra kará. Falamos sobre isso na semana passada. Falamos de ev, kairos e kará. Outro dia ensinarei sobre a palavra pagar. Mas veja, Deus está falando conosco que este é um ano kairos. Será um ano favorável para todos nós. Veja, não significa que o ano inteiro será favorável, significa que o povo de Deus está, na verdade, entrando. Veja, não é o ano, na verdade, somos nós. O mundo vai dizer, então, ok, este ano é para todos nós. Não, não é para todos nós. É para o povo de Deus. Alguns nem sequer querem ouvir a mensagem. É para o povo de Deus. Não é para aqueles que não creem que Deus fala. Que Deus nem existe. A Bíblia diz, o tolo diz em seu coração, Deus não existe. Amém? Então, isto é para o povo de Deus, como quando Deus enviou a praga para o Egito, que representava o mundo. O povo de Deus estava no Egito. Como assim? Por exemplo, a infestação de moscas. A palavra moscas está em itálico e algumas pessoas traduzem como mosquitos. Alguns dizem que eram mosquitos que
sugavam o sangue das pessoas. Amém? Seja lá o que for, era uma infestação. Era uma grande infestação ao longo de todo o Egito. E a palavra diz: naquele dia separarei a terra de Gozém, onde o meu povo habita, e nenhum enxame de mosca se achará por ali, para que você saiba que eu sou o Senhor. Uma outra praga é a praga das doenças. Este enxame de moscas ao redor, amém, significa que neste ano, aliás, moscas representam espíritos malignos. O Senhor está dizendo: não importa qual espírito maligno esteja te rodeando, amém? O Senhor fará uma distinção. Ele vai influenciar as pessoas e elas vão ficar deprimidas, amém? Oprimidas, mas jamais com você. Você é povo de Deus. E aí vem as doenças. Doença no gado de todo o Egito. O gado adoecia e morria sobre todo o Egito. E isso se refere à comida, à bebida, leite e também à nossa carne. Amém? Então seja lá o que você comer este ano. Vamos ver o versículo. O Senhor fará diferença entre o gado do povo de Deus e o gado do Egito. E nenhum daqueles que pertencem ao povo de Israel vai morrer. Nada morreu do povo de Deus. Nada deles morreu. Então existe uma separação. Enquanto acontecem coisas ruins para o mundo, a escuridão que vem sobre essa terra, mas nós cremos em Deus. Certifique-se de ser um filho de Deus. E o livramento foi para todos eles. Muitos deles eram teimosos, muitos eram desobedientes a Moisés. Nenhum deles era perfeito. É claro que não existe ninguém que é perfeito. O que estou dizendo é sobre santidade e tudo mais. Amém? É claro que eles não guardaram os mandamentos porque eles ainda não existiam. Eles só tinham que pertencer a Deus. Eles eram povo de Deus. Amém? Para nós, no nascimento espiritual. Para eles, nascimento natural. São filhos de Deus porque são filhos de Israel. Ok, o próximo. Nada do que comer ou beber vai te afetar. A praga seguinte foi a do granizo. Somente na terra de Gozém, onde estava o povo de Israel, não houve granizo. Pedras gigantes de granizo caíam do céu sobre o Egito. E o granizo destruía tudo, todo o plantio, destruía a casa, até as pessoas que estavam do lado de fora. Mas não houve granizo em Gozém, onde o povo de Deus estava. Gozém em hebraico significa próximo. Então nós temos esta praga que veio do céu. Então nada que te cerca, nada do que come ou bebe, nada que vem de cima para baixo, coisas caindo do céu, vão te afetar ou te tocar neste ano. E agora vamos seguir para a última. A última, é claro, é a praga da morte do primogênito, mas a penúltima é uma grande escuridão. Moisés estendeu as mãos para os céus e houve densas trevas, tão densas que as pessoas não conseguiam ver a mão à sua frente. As pessoas não conseguiam enxergar uns aos outros e não se moveram do seu lugar durante 3 dias. Mas o povo de Israel tinha luz em suas habitações. Então pense nisso. Era tanta escuridão que os egípcios que dominavam a arte de, criar faíscas batendo pedras. Não tinha fósforo, eles batiam pedras e tinham fogo. Eles sabiam como criar fogo? Claro que sim, mas o fogo não gerava luz. Então essa luz na casa dos israelitas era uma luz sobrenatural. Porque se assim não fosse, os egípcios certamente fariam da mesma maneira. Era sobrenatural. Ouça, filho de Deus. Neste ano, quando a escuridão vir sobre as famílias e os valores estiverem todos invertidos, onde as pessoas não se importam, filmes também não importa para os filmes se seu filho é muito novo. Eu estava assistindo esses dias um vídeo inocente sobre um cantor que meu filho gosta bastante. E o vídeo falava sobre a sua história de vida, porque ele é muito famoso entre as pessoas da idade. Ele cantou uma música antiga que ele renovou, e aí de repente ele falou um palavrão. Eu tive que pausar e aí eu fiquei muito triste. Eu olhei para o meu filho, fiquei chocado. Eu achei que era um vídeo inocente e aí o cara falou palavrão. Eu perdi todo o respeito por ele e falei para o Justin, essa é uma palavra feia, não fale, é uma palavra ruim. Pessoas baixas falam assim. Não são pessoas decentes, não são pessoas fortes, são pessoas fracas. Então, veja que o mundo está assim. Mas temos luz em nossas casas. Temos luz na nossa família. Graças a Deus que o Justin não estava sozinho. Lugar certo, hora certa. Eu estava lá. Estava lá para instruir, para guiá-lo. Glória a Deus, haverá luz na sua casa. Luz significa que você não vai ter que falar tanto. Você dirá uma palavra e haverá luz no coração do seu filho. Haverá luz no coração do seu adolescente. Haverá luz no coração da sua filha.
Luz significa revelação. Essa luz é uma luz sobrenatural, não é normal. Senão os egípcios teriam copiado e também teriam luz. Assim vai ser na sua casa. Amém? Em 2023. Por isso que é o versículo 23. Ah, pastor, esse negócio de versículo, capítulo... Deus tem a sua maneira. Por que não? Ele pode. Amém?